Senhor Deus, Pai, nós te louvamos e te somos gratos, ó Pai, por mais um dia que tu nos deu. Pai amado, toma agora esse momento, ó Pai, de adoração nas tuas mãos. Usa, Senhor, meus lábios, apesar de toda a limitação, de toda a dificuldade. Pai amado, fala os nossos corações, que a tua palavra, Senhor, venha fluir e tocar o coração daqueles que ouvem, Pai. E em nome de Jesus, eu oro grato por tudo. Amém. Amém. Bom, eu estou finalizando esse segundo livro de conexões, né? Com a conexão do livro de Timóteo e Zacarias, né? O tema firmes em meio às tribulações, um assunto muito pertinente, né? Ao momento que estamos vivendo, tá? Bom, eu quero falar a respeito do autor da epístola segunda a Timóteo, né? O autor é Paulo, né? Paulo de Tarso. Ele escreveu aproximadamente no ano de 65 a 66 depois de Cristo, local em Roma, né? Após a sua segunda prisão, né? Paulo ele teve em prisão domiciliar e logo após liberado, e aí Nero, né, que assume o Império Romano, ele incendeia Roma, e Roma arde, e a região onde ficavam os cristãos não pegou fogo. E aí ele põe a culpa do incêndio nos cristãos, e começa uma perseguição ferrenha aos cristãos. Inclusive, quem viu aquele filme Paulo, né? Nero colocava os cristãos nas noites romanas, incendiava para iluminar as noites romanas, e nas suas festas no palácio ele jogava os judeus cristãos nas fogueiras. Então, o contexto agora de Paulo é escrevendo essa epístola dentro da prisão, ele que já está agora entendendo que é chegado ao fim, a sua morte, né? Então, o autor, ele é endereçado a Timóteo, o filho na fé, né? Timóteo é bispo em Éfeso, né? Jovem bispo. Éfeso, uma cidade cosmopolita daquela época, né? Então, ele vai endereçar essa carta, entendendo que é chegado agora a sua última e derradeira prisão até a sua morte e encontrar com Cristo. O contexto histórico, o imperador é Nero Cláudio César Augusto Germânico, né? Nero, nomeado no ano de 54, e incendiou Roma no ano de 64, e começa uma perseguição implacável aos cristãos, e a preocupação de Paulo, ele que agora se encontra na prisão, entendendo que não vai retornar mais, com as igrejas espalhadas, agora no momento de perseguição. Muitos negaram a sua fé, né, no momento de perseguição, e somos colocados contra a parede, muitas vezes colocando em risco a nossa vida e a nossa família, né? Muitos negaram a fé em Cristo Jesus por conta dessa perseguição. E Paulo, muito preocupado com isso, ele escreve essa carta, essa epístola a Timóteo. E a mensagem da epístola, ela vai falar da exortação a Timóteo a permanecer firme na fé e na obra de Jesus Cristo. Ele que é jovem bispo em Éfeso, né? Para que ele permaneça firme, né? Ele vai falar, inclusive, da fé não fingida, que primeiro estava com a sua avó, Lloyd, né? E depois com a sua mãe, Eunice. Ele vai se referir logo lá no início da carta, falando da fé não fingida. Epístola 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2 em diante. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti, nas minhas orações noite e dia, desejando ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Lloyd e na tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti.
né? Ele vai trazer essa memória da fé que agora habita em Timóteo e que desde a sua meninice, né, desde menino, né, ele tem sido instruído nas Escrituras e na fé em Cristo Jesus, primeiro pela sua avó, depois pela sua mãe, Eunice, ok? E também para a liderança, ele instrui agora Timóteo, porque ele entende que agora alguém tem que continuar a obra, e ele vai fortalecer Timóteo para que ele agora tome a liderança das igrejas do mundo daquela época, né? Para a liderança e condução da igreja de Jesus Cristo, em meio à tribulação daquela época, né? No meio daquela tribulação, aquela perseguição que estava acontecendo, Paulo estava preocupado agora quem ia liderar, porque ele entendia que agora ele já estava sendo derramado e que a morte já estava próxima, né? Então, a mensagem da epístola é exatamente exortar agora Timóteo, fortalecer ele na fé, para que ele agora lidere a igreja daquela época, né? Em meio à tribulação, inclusive instruindo ele a fazer discípulos, pessoas confiáveis, né? nas Escrituras. Ok? Vamos lá. Eu quero falar agora da estrutura da epístola, né? O reconhecimento da fidelidade e fé de Timóteo, que ele fala logo no início, né? O reconhecimento da sua fé, uma fé não fingida, né? E que vai do capítulo 1, do versículo 5 ao 13, e o abandono em meio à perseguição, porque Timóteo agora ele vê abandonado. Quantas vezes também nós estamos abandonados, ou sentindo abandonado, muitas vezes, inclusive, pelos irmãos na fé, né? Quem não sentiu ainda esse tipo de sentimento e que você se sente abandonado em meio ao deserto, em meio à perseguição, em meio à luta, e muitas vezes nas nossas fragilidades humanas, entendemos que fomos abandonados e não há ninguém com quem a gente possa contar, né? Então, Paulo ele vai falar do abandono, inclusive falando de Hermógenes, né, e Fileto, que o abandonaram em meio à prisão. Mas Paulo também vai dizer que Deus o supriu em todas as suas necessidades. Eu não sei em que luta eu, você, ou quem está ouvindo agora a mensagem, eu não sei a luta que a gente está passando, mas sabemos que os dias são difíceis e é de grande luta. Mas eu quero te dizer que Deus não te abandonou. Deus vai suprir a minha e a nossa necessidade. Deus não está falando de riqueza, mas está falando das nossas necessidades mais íntimas, pessoais, nas nossas fragilidades. Deus não vai deixar faltar nada, com certeza, amém? Então, do capítulo 1, 15 a 16, ele vai falar desse abandono que ele teve em meio à prisão, né? E agora ele vai, no capítulo 2, de 1 a 10, ele vai falar da perseverança na obra de Jesus Cristo. Vamos lá. Capítulo 2, de 1 a 10. Capítulo 2, de Timóteo, de 1 a 10. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considero o que digo e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou entre os mortos segundo o meu evangelho. Paulo agora fortalece e firma Timóteo na fé para que ele não venha esmorecer, né? E ele fala sobre obreiro bem aprovado, obreiro aprovado. Que está no capítulo 2, de 11 a 26, o obreiro que não se envergonha do Evangelho. Nós também, nos dias de hoje, não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque muitas pessoas têm se desviado da fé.
os dias têm sido difíceis, inclusive na pregação do Evangelho. Mas o nosso testemunho de vida, muitas vezes, vão falar mais do que as nossas palavras. Ele vai instruir que o bom obreiro ele não seja apegado à bebida fermentada, seja homem de boa conduta, que tenha uma imagem libada na sociedade. Então, ele vai falar que o obreiro tem que ser aprovado, firme em tudo aquilo que ele realiza e faz. Isso é muito propenso ao nosso momento, quantas pessoas, às vezes, adaptam o Evangelho à realidade de vida de cada um. O Evangelho é muito mais do que palavras ou simplesmente ir à igreja, Quem é você quando ninguém te vê, Quem é você quando os holofotes dos irmãos da igreja não te veem? O teu testemunho de vida. Ser evangélico, ser cristão, muito mais do que evangélico, é um testemunho de vida, de conduta de vida, que a nossa vida seja essa expressão do Evangelho, seja essa expressão daquele que nos arregimentou, como um bom soldado, que é Cristo Jesus, que a cada dia as pessoas vejam Cristo através das nossas vidas e venhamos exalar o bom perfume de Jesus Cristo. Amém? Paulo fala na perseverança em meio à tribulação. O que está passando nessa situação? Paulo está falando agora da chegada da grande tribulação. Ele começa a perceber a tribulação dos últimos tempos sobre a igreja. Que o momento era terrível. Hoje a gente já tem esse sentimento da volta de Jesus Cristo. Imagina Paulo naquele momento, onde Nero começa a perseguir e matar aquele que confessa a sua fé em Jesus Cristo. Paulo tem a nítida impressão agora desse momento da tribulação da igreja, já dito por Jesus Cristo nas Escrituras, e ele agora fala a Timóteo a respeito dessa grande tribulação, da perseguição e daqueles que vão morrer em nome do Evangelho, mas que ele permanecesse firme no Evangelho. Quem que nós vamos agora expressar em nossas vidas, Em meio à dificuldade, em meio às lutas, em meio à perseguição, Paulo fala agora, Timóteo, permanece firme em meio à tribulação, porque tu agora vai fortalecer teus irmãos. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 13. Capítulo 13. Alguém pode ler para mim? Epístola, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 10. 1 a 10? De 1 a 10. Tá, então deixa comigo. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam as mulheres estáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem tirar o conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé e a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Até aqui? Amém. Isso. Tu, porém, permanece firme, É isso que ele está falando para Timóteo. Tu, porém, permanece firme em meio a essa tribulação. Ele vai falar de todas os substantivos, Os adjetivos que agora aquele que nega a igreja nesse momento de tribulação tem dominado aquele momento, Ele vai falar sobre pessoas gananciosas, arrogantes, muito gozado, que a gente vê um paralelo muito grande nos dias de hoje. Aquilo que era uma verdade para Paulo, naquele momento de perseguição, de luta, que ele percebe a tribulação da igreja, eu quero dizer que também é uma verdade para nós.
porque diz que Jesus vai voltar no momento que a gente não espera, né? Não temos essa consciência da certeza de quando Jesus vai voltar, mas eu quero dizer que para aquele que morreu, Jesus já voltou, né? Porque ele diz que aquele que baixa a cova não tem mais planos, não tem mais sonhos, não tem mais ideias, não pode mais adorar a Deus. Então, que a gente tenha essa consciência que o momento que nós temos é o dia de hoje, né? Lá na carta aos Hebreus, fala que o dia que nós temos é o dia de hoje, né? Nós devemos hoje ter essa consciência da presença de Jesus, né? Não deixa para amanhã. Eu sei que muitas das igrejas diz que quando nós saímos da presença de Deus, só perdemos as bênçãos momentâneas. Eu não sei porque não sou eu que vou julgar, mas é Cristo Jesus. Eu quero dizer, não perca as oportunidades, né? Permaneça firme, mesmo em meio a tanta dificuldade, luta, trabalho, a velocidade que o mundo moderno hoje nos impõe, né? Mas a palavra de Deus é para nos encorajar. Não só Paulo a Timóteo, mas toda a palavra de Deus, ela é oportuna e ela é proveitosa para a vida do homem. Amém? Inspiração divina das Escrituras para a salvação. Nós podemos muita coisa, né, diante de Deus, mas sem a palavra, que é a palavra de Deus, vai faltar algo para te transformar, porque precisamos ter essa consciência. A palavra de Deus diz que nós temos que conhecer mais de Cristo, aprender mais de Cristo, né, para que possamos trazer Cristo ou permanecer firme na sua presença. Sem ter essa consciência das Escrituras, não podemos adorar a Deus de maneira adequada, né? Precisamos ter essa consciência da inspiração divina das Escrituras. E Paulo vai falar isso para Timóteo, né? Para que ele persevere nas Escrituras, né? Que são inspiradas, né? Pelo Espírito Santo de Deus, né? Que está no capítulo 4, capítulo 3, 14 a 7. Ele diz, tu, porém, permanece firme, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, né? Muitas vezes nós queremos seguir a palavra de Deus sem ter conhecimento da palavra de Deus. É difícil a gente poder caminhar com o Espírito Santo, podemos até, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que ele promete, né? Ou pensamos, mas eu quero te dizer que as Escrituras vão nos trazer a consciência da pessoa de Jesus Cristo. O que a gente precisa, muito mais do que uma religião, é ter a consciência de Cristo Jesus e de quem somos em Cristo Jesus. E Paulo está trazendo Timóteo para essa consciência, né? Falando da importância das Escrituras, né? Da inspiração divina das Escrituras, falando dele ser um presbítero, um bispo aprovado, né? Que não é rejeitado na sociedade, que tem boa conduta, né? Dá um bom testemunho, né? Do seu caminhar e da sua conduta em meio à situação de perseguição, né? Apostasia dos últimos tempos. Isso também já está lá em Mateus 24, né? Falando dos dias difíceis que vamos encarar. Estamos encarando também esse momento tão difícil, também como aqueles que creem em Cristo Jesus, né? Tem sido dias muito difíceis, inclusive entre irmãos, né? Havendo dissensão por conta de opiniões ou por ideias, né? Podemos divergir em muitas ideias e opiniões, mas nem por isso vamos se irar um com o outro, né? Nós precisamos dar o bom testemunho. Eu quero te dizer que não podemos ter consenso em tudo, mas podemos ter no Espírito Santo, pelo vínculo da paz,
um só Espírito, uma só fé, e podemos nos perdoar mutuamente. Inclusive, o pastor Valmir hoje falou no culto nessa questão da língua, né? E nós precisamos trazer isso não só para a língua, mas para a conduta também, né? Respeitando o ponto de vista do outro, entendendo que o outro ele é diferente. E quando a gente vê o defeito do outro, saiba que nós temos igual ou maior. E aquele que pensa que não tem defeito, esse é o pior dos miseráveis, né? Nós precisamos entender que esse momento, que tanto na época de Paulo como hoje, né, tem sido momentos difíceis e terríveis, nós precisamos dar o bom testemunho da presença de Cristo em nossas vidas. Muito mais do que levantar uma bandeira religiosa ou entrar em discórdia ou opiniões ou discussões que não vão levar a lugar nenhum. Eles chamam de discussões tolas, né? Discussão a respeito de ou política ou religião, né? Nós precisamos, com amor e com domínio próprio, exortar o irmão com todo carinho, para que ele saia de lá, como hoje o pastor Valmir já falou, com o coração massageado, tendo estratégia para poder falar o coração do irmão, que muitas vezes você não concorda, ou ele não concorda com o teu ponto de vista, mas nem por isso vamos entrar em conflito, ok? E Paulo ele vai falar agora da sua despedida, né? Lá no capítulo 4, versículo 5 até o 15, vamos até o 8, Paulo ele vai falar agora dessa chegada, entendendo que não tem mais caminho e que ele agora vai se encontrar com Cristo. E ele diz agora, mas tu ser sóbrio. Isso é para Timóteo, mas é para cada um de nós. Aqueles que botaram a mão no arado, aqueles que aceitaram a palavra da verdade, que entenderam que Cristo morreu na cruz por mim e por você. Ele diz, mas tu, porém, ser sóbrio. Precisamos ter sobriedade, como aquele que é servo de Cristo, como aquele que foi regimentado por Cristo, né? Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ser tu sóbrio, essa é a palavra para mim e para você. Ser sóbrio em todas as coisas, entendendo que aquele que te chamou, ele te colocou como ministro de Cristo na reconciliação do homem com Deus. Que o Espírito Santo, ele habite poderosamente, ricamente no coração de cada um de nós e nos traga toda a consciência de Cristo Jesus, mais do que uma expressão de religião ou de um movimento que podemos denominar evangélicos, que sejamos verdadeiramente cristãos, que as pessoas vejam através da nossa vida uma palavra temperada, que dá sabor à vida do outro. Assim como Paulo, ele chama Timóteo, entendendo que é chegado o momento, e ele fortalece Timóteo, dizendo, Timóteo, permanece firme, em meio à perseguição, à luta, à tribulação, sabendo que Deus tem reservado a coroa de glória para mim e para você. E ele agora ele vai dizer que em todas as coisas Deus vai suprir, Deus vai suprir todas as suas necessidades. A provisão de Deus e o cumprimento das promessas. Ele diz, olha, Timóteo, aquele que te prometeu é fiel para cumprir todas as coisas. Aquilo que está reservado no final da nossa carreira, que é a entrada no reino dos céus, está reservado para mim e para você. Capítulo 4, versículo 17 a 22. Alguém pode ler para mim? Oi, posso ler. Então faz favor. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória para o todo sempre. Amém. Amém. Ali ele já faz a despedida. Então, é exatamente isso que Paulo está falando para Timóteo, também é para cada um de nós,
que venhamos permanecer firme em meio à luta, trabalho, muitas vezes correria, muitas vezes necessidade, que Deus supra cada um em todas as suas necessidades, físicas, emocionais, espirituais, sabendo que toda palavra é proveitosa, e que a palavra de Deus venha encontrar no meu e no nosso coração repouso, e que ela fique lá guardada. Salmos 11, Salmo 119, 11, diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que a palavra de Deus encontre repouso em nosso coração e fique fixada em nossa mente e seja proveitosa para toda boa obra. Cada um de nós é o Timóteo a ser exortado e que permaneçamos firmes na fé em Cristo Jesus, fazendo a boa obra, ser sóbrio em todas as coisas, e que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Eu vou parar aqui, né, e eu espero que eu seja menos atabalhoado na semana que vem, e eu quero fazer a conexão, porque a mensagem que é para Timóteo de encorajamento, para que ele permaneça firme em meio à tribulação, também a palavra de Zacarias, né, encorajando o povo, porque eles estão desanimados, a cidade está um caos total, é o primeiro retorno agora com Zorobabel, né, para Jerusalém, e tudo está em ruína, tudo destruído. Tu imagina que eles começam a reconstruir o templo, mas eles se desanimam, e cada um começa a tocar a sua própria vida, né? E aí Deus levanta primeiro Ageu, que é muito mais pragmático, falando: vamos embora, vamos construir, né? Forças, vamos lá. Mas agora Deus levanta Zacarias, que ele vai falar agora o seguinte: olha, convertei-vos a mim, e eu converterei a vós. Agora ele fala não só de uma reconstrução física, mas uma reconstrução espiritual, né? Em meio a todo aquele caos, aquela dificuldade que o povo judeu estava vivendo, aquele caos, tudo quebrado, destruído. Quantas vidas estão quebradas e destruídas, né? E a gente precisa ouvir a voz de Deus, saber que Deus é comigo, Deus é contigo, para que venhamos ter forças para reconstruir, não só o templo físico, mas o templo espiritual, porque a vontade de Deus sempre foi habitar dentro do homem. Ele diz: convertei-vos a mim, ou se aproxima de mim, e eu me aproximarei de vós. A vontade de Deus é estar junto de mim, de você, para que a gente possa fazer toda boa obra, né, a partir da vontade de Deus. Amém? Irmãos, eu peço perdão, e na semana que vem, se Deus assim permitir, nós vamos terminar de fazer essa junção, e espero estar um pouco mais habilidoso, né, com essa parte tecnológica. Deus abençoe vocês. Daniel, tu pode orar pela gente? Agradecendo esse momento a Deus? Sim, posso. Amém. Senhor Deus Pai, te agradecemos mais mesmo podemos estar aqui em sua presença, por termos mais uma aula aqui, Senhor, que essa aula fale em nossos corações aqui, desde o dia de hoje também, por mais dias que vão por vir também, Senhor. Abençoe também a todas as pessoas que vão ver essa mensagem depois pela internet, Senhor, que elas sejam tocadas pelo seu Espírito e venham refletir sobre o que foi dito aqui também, Senhor. Do restante de semana tranquilo, Senhor, e que possamos também estar preparados para mais uma semana que está vendo aí. Obrigado por tudo, em nome de Deus, amém. Amém. Deus abençoe vocês, uma semana de paz, de graça, em nome de Jesus. Amém?